Olá, graça e paz, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia. Chegamos aí no nosso 8º dia e hoje nós vamos ler os capítulos 25 e 26 de Gênesis, conforme o nosso plano de leitura pelo aplicativo e o verso. Eu sei que tem mais gente me pedindo para compartilhar lá o plano. Acontece que pelo aplicativo nós temos um limite de 150 participantes. Eu vou ver se eu consigo, essa semana, criar um arquivo em PDF para que as pessoas possam acompanhar o plano de leitura aí, caso elas não façam via aplicativo, certo? Mas vocês acompanhando pelo vídeo, tenho colocado na descrição do vídeo os capítulos. Todos os dias na descrição deste vídeo estará o capítulo do dia e também estamos pelo Spotify, onde você pode escutar se tiver dificuldade de visualizar pelo YouTube, ok? Mas pelo YouTube é muito importante porque você faz com que o canal também cresça e, de certa forma, esse projeto alcance muitas pessoas. E tem sido o feedback que eu tenho recebido em relação aos testemunhos já são maravilhosos e realmente assim é um compromisso que nós acabamos gerando, não apenas conosco aqui, eu de estar com vocês. Não tem como abrir outro plano no aplicativo, o mesmo não. O que alguém poderia fazer daqui a pouco é algum de vocês abrir que eu não sei, pelo mesmo aplicativo não dá. Pelo mesmo plano não dá, teria que ser um outro plano, ele não deixa você repetir o mesmo plano. Então vocês que estão comigo lá, o que eu vou fazer de repente é o seguinte: eu vou criar, a Jo, ela está dentro desse plano também, tá? Eu acho que daqui a pouco eu vou pedir para ela sair e ela criar um outro link ali, tá? Mas eu vou dar um jeito aí. Vamos hoje, essa semana aí, dar um jeito. E até o PDF também eu vou fazer. Porque muitas pessoas pedem: pastor, eu quero ficar anotando aqui. Tem pessoas que não têm tanta familiaridade com o aplicativo e querem acompanhar. Pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pelo Spotify, pelo Telegram. Eu tenho colocado todos os dias lá, encerro a live aqui, coloco o vídeo lá no Telegram, tá? Mas é importante as pessoas ficarem pelo YouTube, justamente como a Marinês colocou ali. É bom pelo YouTube porque isso faz com que o canal também cresça. E outra, né? Se você só acompanhar, fazer sua leitura individualmente, estará perdendo, para mim, o grande benefício disso tudo, não somente da leitura da Bíblia, mas é de nós estarmos aqui trocando experiências, trocando as inspirações que o Espírito Santo dá a cada um. Para mim, daqui a pouco eu tenho uma visão sobre um texto, mas Deus chama a atenção de uma pessoa numa outra particularidade do texto. Isso vai enriquecendo o debate e a leitura de uma forma maravilhosa. E é isso que vocês precisam fazer, né? Vamos ficar pelo YouTube mesmo, para que a gente aí alcance mais pessoas estão chegando, e vocês possam também, façam como a Ivone, anotem no caderno, né? Olha, fiquem no YouTube, anotem no caderno. É bom nós termos esse modelo. Eu sempre digo para todas as pessoas que se comprometem num processo de leitura da Bíblia: façam um caderno, tá? Façam um caderno. Então isso é muito importante. Eu quero começar o vídeo de hoje com uma oração, pedindo que o Senhor Ele possa iluminar a nossa mente em relação à sua palavra. Pai, muito obrigado por este dia.
Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e que nesta manhã possamos ter a compreensão, que as nossas mentes possam estar abertas para a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Cláudia, pode pedir? Sim, Cláudia. A ideia do caderno é fantástica porque a gente, de certa forma, vai criando o hábito de ter aí uma espécie de um diário de devoção e é muito bom depois revisitar, acrescentar. E aí eu sugiro para vocês, e eu vou fazer depois, né, que eu concluir, eu vou pegar essa Bíblia que eu ganhei aqui. Ela é uma Bíblia que tem espaço para anotação. Está aparecendo aí, deixa eu ver aqui. Aí, ó, essa Bíblia aqui, ela tem espaço para anotação. Todas as anotações que eu estou fazendo aqui no aplicativo que eu que estou usando para fazer os rascunhos, eu vou depois transcrever para cá. As principais anotações vou transcrever para cá. Essa é uma Bíblia que permite que você anote. Ela tem um espaçozinho ali. Tem essa aqui, a tela, ela é pequena, né? Mas tem Bíblias aí do tamanho de um caderno para quem quer mais espaço ainda para preencher, tá? Esse aqui é um presente que eu ganhei, maravilhoso, de uma pessoa que não começou a acompanhar o Café com Palavra aqui e depois veio congregar conosco aí. Está congregando aqui na Palavra da Vida. Vamos para o texto. Gênesis, capítulo de número 25. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Então, deixe o seu like, compartilhe, incentive outras pessoas a lerem a Bíblia. Isso é muito importante. Incentivem outras pessoas a realizarem a leitura da Bíblia. Leiam a Bíblia. Estejam conosco. Ah, pastor, estou fazendo alguma coisa, não tenho condições de ler. O YouTube facilita isso porque você pode estar fazendo outra atividade, deixa na sua TV aí o YouTube rodando. Isso também é muito legal, tá? Bora pro texto, então. Gênesis 25. Dando continuidade à nossa leitura. Capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joqusã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos da concubina... Isso que está aparecendo aqui para vocês? Estranho. Só um minutinho, tá, gente? Não está aparecendo a telinha do... um pouquinho só, o que houve aqui? Me perdoe, só um pouquinho. Travou a tela aqui e não apareceu o texto na tela de vocês. Me perdoem aí. Vamos ver se agora foi. Ainda bem que eu observei. Vamos ler novamente, tá? Então, Gênesis 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joqusã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela,
no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137 anos, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer:
é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava e ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, entrando em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa deste houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. Abimeleque, seu amigo Austat e Ficol, comandante de seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado. Lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ok? Deixa eu compartilhar agora aqui com vocês nossa forma de
anotações, e aí a gente parte aí para as observações dos capítulos 25 e 26 de Gênesis. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Certo. Pois bem, capítulo de número 25 nos mostra que Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Tá? É interessante nós observarmos o seguinte: Quetura não era uma concubina, não era meramente uma concubina. A palavra aqui é desposar ou casar, tá? Então, desposar ou casar. Deixa eu ver para que lado eu anoto aqui. Deixa eu ver se está ficando legal na tela aí. Ah, só um pouquinho, tá? Aí, tá ajustado agora, né? Então, a palavra desposar ou casar, que transliterada vai ser Yakash, Q-A-C-H, significa tomar, apanhar, receber, comprar, tomar por esposa, tá? Então, desposar ou casar é uma palavra que não se utilizava para concubinas, ok? Então, o texto é muito claro com isso. Segundo, Sara havia morrido, então não havia razão pela qual Abraão não pudesse se casar de novo. Tá? O nome Quetura significa incenso. Tá? Então, Quetura foi a segunda esposa de Abraão. Notem que o aplicativo e o verso na NAA, ele está trazendo aqui uma referência de 1 Crônicas, capítulo 1, verso 32. Esse texto ele pode ser um problema. Por quê? Deixa eu ver qual é a tradução. Só um pouquinho, tá? Deixa eu voltar aqui para a Bíblia. E aí vamos acessar 1 Crônicas 1, 32. Primeiro livro das Crônicas, 1, 32, vai dizer o seguinte. Deixa eu ver. Ó. Aqui, na NAA, vai falar: quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão. Tá? Então, olha só. Tá? Concubina de Abraão, diz 1 Crônicas. Já o texto que nós estamos lendo em Gênesis fala de esposa. Embora o texto de 1 Crônicas chame-a de concubina, que também era uma expressão para esposa, ela foi a segunda esposa de Abraão, tá? E Abraão teve com ela 6 filhos, tá? 6 filhos. Vou botar em amarelinho aqui, ó. Zinrã, amarelo. Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. 6 filhos Abraão teve com Quetura. Alguns até entendem que, e aí pode ser, alguém vai dizer, a Bíblia está entrando em contradição. Alguns estudiosos entendem que Quetura ela já poderia ser uma concubina de Abraão antes mesmo da morte de Sara, tá? E até o nascimento, e alguns até dizem que o nascimento de um desses 6 filhos pode até ter acontecido antes da morte de Sara, né? Pelo fato de que Abraão continuou a gerar filhos. Então, alguns entendem que Quetura provavelmente já fazia parte da família
ou como serva ou como concubina, por isso que o texto de 1 Crônicas vai falar em concubina e não esposa, tá? Então fica este possível entendimento aí, tá? Verso de número 5 é interessante, tá? Porque de todos os filhos de Abraão, Isaque era o único herdeiro. Lembrando que Abraão, além de Isaque, tinha Ismael, certo? E mais os 6 filhos com Quetura. Mas Abraão mostra generosidade em relação aos seus outros filhos. O texto diz que Abraão deu presentes e ainda em vida os separou, tá? Então, todos os descendentes de Abraão estão incluídos no pacto abraâmico. Mas o centro do pacto é ocupado pela nação de Israel, ou seja, a primeira linhagem dos descendentes de Abraão, destinada a ser a linhagem mestra do mundo, aquela que conduz a linhagem de todo mundo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó os 12 filhos viram a tribo de Israel, e assim as tribos de Israel, a nação de Israel, e assim por diante, tá? Então isso é muito importante de nós compreendermos no texto. É interessante que esses presentes foram doações generosas, provavelmente, mas nada parecido com o que Isaque recebeu, né? Esses filhos, netos e bisnetos que aparecem aqui nesse primeiro trecho do capítulo 25, nós vamos perceber então que foram enviados para longe de Isaque. O texto nos mostra provavelmente que há uma certa competição, né? Olha só, o texto diz: o separou de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Ou seja, Abraão pega essa turminha aqui, né? Seus filhos com Quetura, seus netos e bisnetos, e encaminha para lugares distantes, Arábia, leste de Berseba, ou talvez até alguma parte da Mesopotâmia. E aí, deixa eu fazer um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui. Rapidinho, tá? 1 minuto. Eu até não ia fazer isso, mas sabe como quem acompanha sabe que quem tem vontade de ensinar acaba não abrindo mão de recursos, né? Aqui está a Mesopotâmia, tá? Então, toda essa região aqui que nós estamos vendo é a Mesopotâmia da época. Nós estamos falando aqui, ó, Canaã está aqui. Então, Isaque provavelmente, né? Isaque está nessa região aqui, tá? Abraão manda os seus filhos, provavelmente, para leste de Berseba. Berseba está por aqui, provavelmente para cá, para essa região, tá? Ou ainda para o norte, na Mesopotâmia. Então, a ideia é justamente separar os filhos, talvez por uma possível competição que já estava acontecendo ali, né? Não posso ficar nessa página mesmo aqui. Eu só incluí, voltando para cá, ó, só incluí no mesmo bloquinho de notas aqui. Então, essa terra do Oriente, que aparece no texto aqui, é justamente com a intenção de Abraão separar os filhos, porque eles eram em maior quantidade e daqui a pouco poderia haver alguma competição e alguma briga entre eles, e não era isso que Abraão queria. Continuando, o capítulo de número 25, a morte de Abraão. Abraão vive, então, trecho muito claro, 165 anos. Nós vimos nos capítulos iniciais de Gênesis que os homens viviam muitos anos, né? 969 anos, por exemplo, Matusalém viveu.
mas nós vamos lembrar que antes do dilúvio o Senhor limita o tempo de idade, então os homens começam a viver menos, tá? Alguém vai dizer, os homens viviam 900 anos, mas os anos eram contados de forma equivocada. Não, desde o início o Senhor estabeleceu corretamente essa contagem de anos, meses, estações, então tudo isso estava muito claro já. Então, esses anos aqui são anos literais mesmo, tá? Abraão é sepultado no mesmo lugar em que Sara foi sepultada. Lembra? Nós comentamos aqui sobre a caverna de Maquipela, que Abraão compra no campo de Efron, filho de Zoar, em frente aos carvalhais de Manre. Comprou dos filhos de Et. Lembram disso, né? Que nós lemos e visualizamos isso quando da necessidade de sepultar Sara, né? Deixa eu ajustar aqui. Chama atenção no texto o seguinte, no verso de número 9, que Isaac e Ismael juntos. Tá? Nós sabemos que havia um conflito, nós sabemos que havia uma preferência, mas tanto Isaac quanto Ismael faziam parte do pacto abraâmico. Tanto é que vocês vão de lembrar que para a própria mãe de Ismael, o anjo do Senhor faz a promessa de que Ismael seria uma grande nação e também, né, teria ali 12 príncipes. Deixa eu só ajustar minha moldura aqui. 12 príncipes ali, de certa forma, também fazendo parte desse grande pacto aqui. Então chama essa atenção este sepultamento por parte dos dois filhos, os dois filhos, né, participando e de certa forma ultrapassando, né, as questões que talvez os separavam, os conflitos que separavam. Hoje os conflitos de descendentes de Isaac e de Ismael são quase que permanentes. Há quem diga que não somente após uma grande tribulação para ver algo, ou a grande tribulação será, digamos, o sinal dela, será a possibilidade desta paz, porque lembrando que de Isaac sai Israel, de Ismael sai os povos muçulmanos. Né? Ok? Tanto que, se vocês lembrarem, citei aqui, próprio Maomé ele vai se intitular como descendente de Ismael, tá? Verso 11 vai dizer que depois a bênção do pacto passa para Isaac. Olha só, isso é muito importante, tá? Deus abençoou Isaac, ou seja, Abraão morto, o pacto abraâmico agora passa para Isaac. É ele que levaria avante a promessa até que se formasse a nação de Israel. Então, a herança era de Isaac, né? Aos outros irmãos foram dados presentes, mas a herança de uma nação está em Isaac. Beer Lahai-roi, que é a cidade aquela, né, o lugar aquele que nós vimos, o lugar onde Deus tudo vê, o Senhor onde tudo vê, que foi o lugar onde Agar recebe a visitação do anjo. E depois nós vamos ver ali os descendentes de Ismael, na continuidade do capítulo de número 12, tá? Chamar atenção apenas para a idade que Ismael viveu aqui, 137 anos, e foi reunido ao seu povo, provavelmente lugar onde os seus descendentes, se já havia algum morto ali, eles também sepultavam. Do verso 19 em diante, vai falar dos descendentes de Isaac, né? Aí sim, a importância desse povo, e ele vai falar, são estas as gerações, tá? As gerações de Isaac, muito importante esse entendimento. O texto fala, né? O texto com frequência ele recapitula
questões dentro daquilo que já foi até mesmo anunciado, né? Então, olha só, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Então, com 40 anos, Isaque casa. É interessante porque aí vocês vão de lembrar que havia, por pedido de Abraão ao seu servo, que provavelmente era Eliezer, que não buscasse entre as filhas dos cananeus uma esposa para Isaque. Isaque casa com 40 anos. O texto diz, ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Então, provavelmente, não havia possibilidade de mulher ali, até porque de casar com alguém que não seja, né, dos povos cananeus, por isso da necessidade de buscar uma esposa. Vocês vão de lembrar que quando Betuel e Labão pedem para o servo de Abraão permanecerem, ele diz, olha, eu não tenho mais tempo, eu tenho que ir. Por quê? A idade normal para um judeu se casar, né, isso na cultura já judaica avançada, e provavelmente isso muito da cultura judaica que nós vamos ver nos dias de Jesus oriundas do tempo de Abraão. O homem provavelmente se casava aí na sua idade dos 30 anos. Isaac tem 40, ou seja, pela dificuldade de encontrar uma esposa para Isaac na região, vai até a casa da parentela de Abraão, ou seja, por isso da pressa do servo de retornar por causa desta idade. Olha, já passaram 10 anos, a gente está preocupado, né? Não que 40 anos fosse uma idade ruim, mas havia esse costume de gerar filhos logo, de casar logo. O texto vai dizer que Isaac, aqui interessante, tá? E nós vamos ver mais adiante também isso aqui. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. Parece que há um complicador com as mulheres na família de Abraão, né? Mulheres que eram bonitas. Nós vamos ver que Sara tinha uma beleza incomparável, era chamada de princesa mesmo com a idade avançada. Rebeca também. O texto que nós lemos, vimos que Isaac faz uso da mesma artimanha do pai para se proteger, dizendo que ela era sua irmã. Então, Rebeca também era uma mulher muito bonita, deveria ser uma mulher muito bonita, mas ambas tiveram problema de esterilidade, ou seja, não davam luz aos filhos. Vocês vão de lembrar que quando Abraão, lá com Abimeleque, ele de certa forma diz que Sara é sua irmã, a Bíblia diz que Deus fechou a madre das mulheres da casa de Abimeleque. Ou seja, a fertilidade estava muito bem alinhada com bênção divina. Lembram do texto que nós lemos ontem, do juramento que o servo faz colocando a mão debaixo da coxa, né? Com sentido de fertilidade. Somente Deus pode zelar essa fertilidade. Então, Rebeca tem o mesmo problema, passa por um período de esterilidade, ela fica grávida, o Senhor ouviu as orações dele, tá? O Senhor ouviu as orações dele, e a mulher fica grávida, né? Então, é interessante aqui, verso de número 21, que nós estamos, essa palavra orações aqui, porque oração ela tem diversos significados, tá? Mas o termo aqui para as orações, tá? É rogado, suplicado. Ou seja, Isaac faz desta oração uma súplica, um rogo, né? Ele faz com clamor. Aí o texto vai dizer depois que
ela, os filhos lutavam dentro do ventre, ela não entendia, ela foi consultar o Senhor. Notem que é interessante porque esse consultar ao Senhor, né, ela consultou, que também um termo utilizado para oração. Tá? O consultar também é procurar. A palavra hebraica para consultar é darash. Darash. Ou seja, recorrer, procurar, tá? E aí o Senhor fala com ela, né? Dizendo o seguinte: são duas nações que estão no teu ventre. Dois povos se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Ou seja, já havia aí por parte do Senhor um alerta ali para Rebeca a respeito daquela disputa que haveria entre os dois filhos, tá? Então, o lutavam no ventre significa esmagavam, né? Ou seja, imagina uma mulher grávida, né? A sua barriga já aumenta de uma forma considerável. Dois filhos estando dentro da mesma barriga, o lugar fica apertado, a gente sabe disso. Então, eles se esmagavam, se apertavam ali dentro. E o Senhor fala, são duas nações, já estavam em conflito, já sentiam-se, né, em choque ali. E aí o texto vai dizer que quando eles nascem, o primeiro é ruivo, né? Daí vem o nome Esaú. Tá? Esaú significa ruivo, né? Peludo, né? Melhor dizendo. Verso de número 25. O nome Esaú é original de peludo. Tá? Peludo. Por isso que depois Edom, homens peludos, né? Da onde vai vir o Edomita. Tá? Então, nasce com muito pelo, talvez muito cabelo, né? Algumas crianças nascem carecas, outras nascem com muito cabelo. Esaú deve ter nascido com muito pelo, muito cabelo. Nome Esaú. Aí tem, né, o seu irmão Jacó, que nasce segurando o calcanhar, né? E aí, muitas vezes a gente vai ver algumas pessoas dizendo, olha, Jacó, né, o enganador, o mentiroso. Na verdade, o nome Jacó, né, que aquele é traduzido como aquele que segura o calcanhar, tá? Então, afirmar, o nome de Jacó é mentiroso. Não, o nome de Jacó é aquele que segura o calcanhar. Deus muda o nome dele para Israel depois por um outro motivo, tá? Então, Isaac casa com Rebeca com 40 anos. Quando nascem os dois meninos, Isaac tinha 60 anos, tá? Isaac tinha 60 anos. E aí vem um texto interessantíssimo nessa parte do capítulo de número 25, que é a venda da primogenitura, tá? E aí é muito interessante porque o que é primogenitura para nós? Primogenitura, quando nós falamos, este é meu primogênito. Primogênito é o que nasce por primeiro, certo? Então, a ideia de primogênito é o primeiro, aquele que nasceu por primeiro. No Oriente Antigo Próximo, no Antigo Oriente Próximo, as primogenituras estavam envolvidas com questões até mesmo políticas e econômicas. Então, pensem, Jacó é o irmão que segura o calcanhar. Ele cresceu ouvindo isso. Olha, eu sou o que vem depois. Eu sou o segundo. Então, o direito de primogenitura numa vida nômade, numa vida em que era cheia de dificuldades, o direito à primogenitura ele
ele oferecia algumas vantagens. Era de grande valor para esses povos, principalmente povos carentes. Então era algo cobiçado, né? Era algo que Jacó desejava. Ele não era o primogênito, mas visto as suas manipulações, ele embora saia em segundo lugar no ventre materno, ele no decorrer da vida acabou obtendo a primazia por astúcia, né? Natural, ele faz essa inversão, tá? E Deus acaba usando estas manipulações de Jacó, embora Jacó fosse responsável moralmente por elas, Deus utiliza isso dentro da sua soberania. É igual quando a gente diz assim, Deus está no controle de tudo. Como ele permite que nós sejamos governados por homens ímpios, por homens maus? Deus utiliza-se das circunstâncias da vida para fazer com que os seus planos e seus decretos aconteçam. Tá? Então isso é muito importante nós vermos isso. E aí o texto vai dizer que Jacó furta primogenitura, né? Se utilizando ali de um momento em que Esaú estava debilitado, com fome, e aí ele vai dizer, do que me adianta eu ser primogênito e morrer de fome, né? Ele vai dizer isso nesse texto aqui. E aí no verso de número 29, a palavra utilizada para cozido, cozinhado ou coisa fervida, a NAA vai chamar de coisa vermelha, né? Provavelmente algumas traduções falam até numa possível carne que havia sido moída, né? Ou alguma coisa assim. Fala em lentilhas também. O fato é que Esaú estava com fome e aí vende, né? O texto diz o seguinte: me venda o direito da primogenitura. Olha o que diz o verso 31. Me venda o direito da primogenitura. Interessante que Jacó amava, o texto vai dizer, né, eu pulei aqui, verso 31, Jacó amava, Isaac amava Esaú pelas suas caças, pela forma como ele alimentava o pai, né? Poxa, pai, vou assar uma caça hoje. Então, Isaac gostava mais de Esaú, enquanto Rebeca gostava mais de... amava, a palavra diz amava, mas não significa, o texto não vai falar sobre desprezar, mas é aquela preferência. Certamente você já viu pais que exercem preferência, né? Aquela forma de beneficiar um ao outro. Esse é mais coitadinho. Então, Rebeca, por ver que o filho não tinha primogenitura, o tratava dessa forma. Não, ele é coitadinho, né? Ele veio depois. Mas olha só, Esaú nascera primeiro, mas aqui ele acaba por último, tá? Porque ele vende a sua primogenitura. E o filho primogênito do sexo masculino e todos os animais, eles eram, né, primogenitura. Quais eram os benefícios? Consagrado a Deus, tá? Ele era consagrado a Deus, recebia dupla porção de uma herança paterna, tá? Então havia uma dupla porção. Que mais? Antes da instituição formal do sacerdócio de Israel, o filho primogênito era o sacerdote da família. Tá? Antes da instituição do sacerdócio. Se ele havia também superioridade política, tá? Relações com outros povos, alguma coisa assim, e recebia uma bênção superior do pai, além da herança dobrada, de uma dupla porção. Ele recebia uma bênção superior do pai. Tá? Então, esse era o direito da primogenitura. Tá?
Então notem que havia aí um interesse muito grande por parte de Esaú. Podia-se vender o direito, tá? Esaú vende por troca de nada, né? Por troca de um prato de lentilhas, ou de um cozinhado vermelho, tá? Então este é o termo utilizado para essa venda. Esaú obteve o que queria, né? Mas na verdade perdeu o que realmente ele desejou ter mais tarde. Então ele obteve uma vantagem temporária, mas perdeu algo de muito mais valor e jogou fora até mesmo a herança espiritual, né? O autor aos Hebreus vai chamá-lo de profano. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Hoje é domingo, né? Dá para dar uma esticadinha se precisar. Hebreus 12. Deixa eu ver aqui. Hebreus 12. Onde é que está? Achei. Olha o texto, Hebreus 12, 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então, notem aí essa questão da venda, né? É considerada uma profanação, tá? Então, o texto até vai dizer lá no final, ó, ele despreza, Esaú despreza a sua primogenitura. Tá? A palavra aqui para desprezar, né, é achar inútil. Ele achou inútil. Dizendo, olha, estou morrendo de fome, do que me serve uma primogenitura agora? Claro, ignorou as coisas que estavam por vir, tá? Ou seja, a palavra aqui é bazar, tá? Inútil, desprezível. O que ele pensou? O que eu quero com uma primogenitura agora? Não me serve de nada, mas esqueceu que no futuro poderia precisar dela. Capítulo 26, Isaque na terra dos filisteus. O texto vai dizer que houve então... Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. O texto vai dizer que sobreveio a fome na terra, né, como tinha acontecido nos dias de Abraão. Tá? Interessante que acontecem muitas coisas similares na vida de Isaac, como aconteceu na vida de Abraão. Né? Lembram que quando Abraão há uma fome nos tempos de Abraão, Abraão vai para o Egito. Isaac vai para Gerar, tá? E encontra-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Interessante também que a palavra vai dizer o Senhor apareceu a Isaac, tá? Dizendo para não descer para o Egito. Tá? O Senhor aparece para Isaac. Então, provavelmente aqui esse aparecer também, uma teofania, né? Uma visão. Esse aparecer não está dizendo como apareceu. Pode ser uma teofania, pode ser uma visão, pode ser um sonho, né? Poderia ser uma das formas ao qual Deus se revelava naquela época, né, para os seus servos. Tá? O Senhor pede para que ele não desça, tá? E aqui reafirma o pacto abraâmico, né? O pacto abraâmico sendo relembrado mais uma vez, justamente para que Isaac ficasse na terra, né? Para Isaac não descer para o Egito. Isaac então fica em Gerar, tá? E aí quando perguntaram a respeito de Rebeca, ele utiliza-se do mesmo artifício que o pai utilizou, né, em duas ocasiões. O texto diz, ela é muito bonita. Tá? E aí, qual era o medo de Isaac? Olha, ela é minha irmã. Tá?
E é interessante, né? No caso de Abraão, era uma meia verdade, porque Sara era de fato sua meia-irmã. Mas aqui Rebeca é prima de Isaac, tá? Tem uma relação de parentesco, mas não era irmã, diferente do caso do pai, tá? É, é interessante que o texto enfatiza a beleza, tanto para Sara quanto para Rebeca. Os textos vão enfatizar a beleza. E aí repete-se um erro, né? Sob momentos de temor, de tensão, de pressões, Isaac cai no mesmo lapso em que caíra Abraão, ou seja, numa mentira no intuito de enganar. Né? O texto vai dizer que ele passa muito tempo, né? Olha, ele permanece por muito tempo ali, tá? Junto com os filisteus, e Abimeleque olha e vê Isaac acariciando, tá? Esse acariciar, tá? A palavra nesse versículo número 8 aqui é o seguinte: acariciar é brincar, caçoar, né? Talvez estavam com algum momento de intimidade, né? Óbvio, não seria nada assim que fosse com conotação sexual, tá? Até porque não se fazia isso em público. A palavra aqui é tsaka, né? Que significa caçoar, brincar. Então, mas mesmo assim, um homem não faria isso com a sua irmã, né? Havia respeito, havia uma preocupação em relação à moralidade, em relação ao, digamos assim, à honra da irmã. Então, não havia a menor possibilidade de acariciar uma irmã, né? Então, quando acaricia, tem uma liberdade, ou seja, é mais íntima, e Abimeleque tem a conclusão, é a esposa dele. Né? Como assim? Ela está acariciando. Ela é tua mulher. E Abimeleque vai perguntar isso. Olha, ela é evidente que ela é tua mulher. Como é que tu disse que ela é tua irmã? Daí Isaac vai dizer, eu pensei que poderia me matar, tal, né? Aí interessante que, mesmo Abimeleque sendo provavelmente pagão, ele vai dizer assim, olha, é um grave delito nós poderíamos ter cometido. Alguém poderia ter se atraído pela tua mulher, alguém poderia, né, ter, de certa forma, se interessado por ela, e aí tu tá trazendo para nós algo terrível, tá? E não só isso, havia uma pena de morte, certamente havia uma pena de morte, esse certamente morrerá aqui do texto, certamente morrerá, essa palavra aqui é executar, tá? A palavra aqui para aqui, certamente morrerá, move it. Certamente morrerá, era o seguinte, olha, não era aceitável o adultério, então se alguém tocasse numa mulher casada, morreria. Então o próprio Abimeleque está avisando, olha, não façam isso, né? Porque alguém vai morrer. Então havia esse temor aí e esse receio em relação à mulher que era casada. Então, interessante é que, mesmo sendo um patriarca, a mentira, mais uma vez, né, foi descoberta. Perna curta, né? O texto vai dizer que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava, ou seja, esse lhe abençoava tem uma conotação de obediência, tá? Obediência.
apesar dos seus lapsos, né? Ele não desceu ao Egito quando Deus pediu para que ele permanecesse. Ó, tem uma fome se mostrando de forma ameaçadora, ele permanece, obedece, falhou, pecador, ele semeou, cumpriu a sua parte, mas Deus é que lhe estava dando sucesso e prosperidade extraordinária, né? Prosperidade extraordinária. A colheita foi 100 por 1, tá? 100 por 1 é uma linguagem que parece indicar uma colheita máxima que alguém pode esperar, tá? Alguém vai dizer, ele plantou uma semente e colheu 100. Não, o 100 por 1 significa a maior colheita, né, superando a expectativa. Então o texto vai dizer que ele prosperou e enriqueceu muitíssimo, né? E aí entra um negócio muito interessante que Abimeleque pede para que ele saia da terra. Olha, ele prosperou, ficou muito rico, grandes possessões, certamente de grandes possessões, mais servos, mais exército, mais homens que poderiam lutar. E aí Abimeleque percebe a grande dificuldade que está se impondo junto com Isaac, né? Daqui a pouco ele se tornaria muito, e se tornou, o texto vai dizer, tu estás mais poderoso do que nós, diz o verso de número 16, né? Esse poderoso aqui é justamente numeroso, tá? Então, a raiz da palavra transliterada aqui é atsan. Ou seja, tu estás muito mais numeroso, se tornou forte, tá? E acontece algo interessante no verso 15, que já estava acontecendo ali, que eles entulharam os poços. Água era sinônimo também de prosperidade. Então, água era fundamental, não adiantava ter ovelhas, camelos, gados, cabras, bodes, se não tivesse água. Então, onde eles encontravam poço, cavavam poço. Deixa eu baixar aqui, ó. Por isso entulharam os poços. Então, a ideia de entulhar os poços era a ideia justamente de enfraquecer Isaac. Era esta a tendência, era esse o objetivo dos povos ali de Abimeleque, dos filisteus, com a ideia de enfraquecer Isaac. Né? Enfraquecemos, ele vai precisar de nós. Então, entulha-se os poços no sentido de que não haja mais água, né? E aí há vários poços interessantes, né? Que a gente já viu. Beer Lahai Roi, que é o poço daquele que vive e me vê. Berseba, que era o poço do juramento. Ezeque aqui é um poço de contenda, que nós vamos ver aqui, né? Depois cavou um outro poço. Ó. Os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Ele chamou o poço de Ezeque, contenda, né? Depois vai cavar mais um outro poço, Sitna. Olha, o poço do ódio, né? É interessante que Ezeque e Sitna foram cavados pelo próprio Isaac, tá? Porque ele passou a viver perto dos antigos poços do seu pai. E aí, Gênesis 22 vai dizer que ele cavou um outro poço, ninguém se incomodou com ele mais, e ele chamou esse poço de Reobote, tá? Então, uma pessoa que cavava um poço no Antigo Oriente Próximo era considerado um benfeitor público, né? Ou seja, está trazendo água para todo mundo. Mas os filisteus entulhavam os poços mandados, né? Os cavados por Abraão, provavelmente por pensarem que a propriedade que mantinha entre eles ali, né, o pacto entre ele e Abimeleque, lá no capítulo 21 que a gente viu, era uma intrusão em seus direitos como povo que dominava o território. Então havia uma inveja pela riqueza ali que estava, de certa forma, acontecendo aqui. E aí no verso de número 22, Reobote significa amplo espaço aberto, tá? Reobote, a palavra
transliterada para Reobote. É Rechobote. Ou seja, lugares amplos, espaço aberto. Tá? Então, esse poço ficava a cerca de 64 quilômetros de Gerar, né? Ou seja, amplo espaço aberto. Isaac encontrou paz, prosperidade, embora esse não tenha sido o lugar final. Imagina, havia muito espaço no deserto e Deus abriu espaço para Isaac, ou seja, preparou um lugar pacífico para ele, né? Então é esse lugar chamado Reobote. Interessante é que ele levanta, dali ele vai para Berseba, tá? Berseba. E aí o Senhor aparece a ele dizendo: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, eu abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor de meu servo Abraão. Então, notem que aqui é uma renovação do pacto abraâmico, né? Um encorajamento divino. E aqui, Senhor, né? Eu sou o Deus. O Senhor apareceu. Essa palavra aqui, Senhor, volta a se usar Iavé, né? Ou seja, Isaac teve uma experiência com o próprio Senhor aqui, tá? O Senhor aqui é Jeová, Iavé, tá? Iavé. Isaac sai e levanta um altar, tá? Invocando o nome do Senhor, e os servos de Isaac abriram também ali outro poço, tá? Então, é interessante isso, que Isaac herda do pai esse levantar um altar, né? Abraão levantou vários altares. Então, é interessante porque isso mostra que o temor ao Senhor estava muito bem estabelecido na vida de Isaac por intermédio de Abraão. Aí depois, encerrando o capítulo, Isaac faz uma aliança com Abimeleque, né? Abimeleque viu que Isaac havia prosperado ainda mais, fazem uma aliança no sentido de, olha, queremos fazer uma aliança com você, você jura que não fará mal algum a nós, nós também juramos que não faremos mal a você, porque você é um abençoado do Senhor. Tá? O texto aqui no versículo 29 vai dizer: o Senhor está contigo. Né? O Senhor é contigo. Abimeleque percebeu que havia ali com Isaac a presença do divino, a presença de um Deus poderoso, e aí ele realmente decide fazer um pacto com Isaac, né? uma trégua. É claro que depois os filisteus mais à frente se tornarão uma pedra no sapato do povo hebraico, né? Do povo judeu, mas nós vamos ver aqui isso, né? Uma espécie de trégua solicitada pelo próprio Abimeleque. Tá? Isaac os despediu, eles foram em paz e no mesmo dia mais água, né? Então, ou seja, prosperidade novamente acontecendo aqui no verso 32, achando mais um poço, mais água. Então isso mostra justamente que 2 poços antigos foram descobertos em Berseba, né? Então não sabe certamente, não há certeza que o poço aqui mencionado seria um poço novo, ou aquele que Abraão, anos antes, mandava cavar, mas os filisteus tinham entulhado. O fato é que agora Isaac está numa terra e encontra 2 poços. Tá? Achamos água. Então ele dá o nome de Berseba, tá? Que também era um poço que provavelmente seu pai havia aberto. Então provavelmente é o poço que havia aberto
porque Berseba era o poço, se vocês vão lembrar, dos 7 juramentos. Ok? Beleza? E aí, o verso que encerra o nosso capítulo 34 de hoje vai dizer sobre a aflição e a amargura, o desagrado do pai, quando Esaú toma, e mostra que Esaú era um homem que tomava decisões equivocadas, né? Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa. Notem que 40 também. Provavelmente pela grande dificuldade de encontrar mulheres na região onde eles estavam, ele também se casa, e aí o problema de Esaú é o casamento misto, tá? O que mostra nesses versículos é que Esaú não herdou a promessa por ter obtido esposas estrangeiras, tá? E vai falar em amargura de espírito, né? O texto diz que Isaac e Rebeca acabam se amargurando em espírito por causa, não que os pais são preconceituosos, né? Mas não, ele queria que Esaú casasse com gente da família, né? Gente da casa, não com povos estranhos. Ok? Chegamos ao final do nosso texto de hoje. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. Congreguem, que possam estar aí junto com as suas comunidades, que você possa compartilhar, que esse texto possa realmente ter sido um texto esclarecedor para você nesta manhã, e que nós possamos continuar em nossa jornada. Chegamos aí ao 8º dia e já praticamente na metade, né? Passamos da metade. No livro de Gênesis tem 50 capítulos. Numa divisão de capítulos, chegamos na metade do livro da Gênesis, né? Dos começos do livro de Gênesis. Certo? Deixe o seu like, compartilhe. Obrigado a todos aí que estão comentando, né? Não lembro de ler sobre mulheres primogênitas. Não, a primogenitura realmente cairia sobre o homem sempre. A primogenitura era sempre destinada ao homem, né? Sempre ao sexo masculino. E aí nós vamos ver isso também como algo dentro da cultura. Isso até no período de Jesus mostra que havia essa cultura ainda, que os homens... só os homens eram contados, as mulheres não, né? Certo? Deixe o seu like, compartilhe, comente, volte aqui, comente, ative as notificações e vamos evoluir aí no nosso plano de leitura, se Deus permitir, amanhã às 6h30, amanhã é dia de semana, né? Sábados e domingos às 7h30, segunda a sexta às 6h30. Deus abençoe a todos vocês, fique na paz que excede todo entendimento e até a próxima, se Ele assim permitir.